Na aula anterior, nós estudamos a estereoquímica orgânica e vimos que a estereoquímica é uma parte da química que estuda a geometria espacial das moléculas. É a química em 3 dimensões. Nós vimos a importância da estereoquímica, sobretudo do ponto de vista estrutural. É importante porque, às vezes, para um mesmo grupo de átomos ligados na mesma sequência, na mesma conectividade, é possível mais de um arranjo espacial, isto é, mais de uma estrutura. Tá? Na aula de hoje, nós vamos estudar algo sobre análise conformacional. E nessa análise conformacional, nós vamos aprender a desenhar estruturas, saindo de uma projeção em 3D, para desenhos no plano, nas projeções de Newman, Cavaletti e Fischer. Nós vimos que 2 isômeros são 2 moléculas diferentes, pois a transformação de um em outro necessita de quebra de ligação. Uma reação é necessária para se quebrar a ligação. Disse que os compostos têm configuração diferentes, neste caso. Okay? Já qualquer molécula pode existir em conformações diferentes, tá? Ou seja, diferirem de maneira temporária, sendo interconvertidas sem quebra de ligações. Tá? Então aqui nós vamos aprender a desenhar essas moléculas em uma projeção de Newman, em projeções de Cavaletti e em projeções de Fischer. Vamos tomar como exemplo aqui a molécula do 1,2-dibromoetano, também chamado de brometo dietila, brometo dietila. Tá? Essa é a fórmula molecular. Embora essa substância ocorra em traços, naturalmente em oceanos, encontrada principalmente em algas, ela é principalmente sintetizada no laboratório. Tá? É um composto sintético. É um líquido incolor, possui um odor doce, detectável a cerca de 10 ppm, fumegante e volátil. Okay? Nós podemos desenhar moléculas de várias maneiras diferentes. Tá? Esse aqui, por exemplo, é a fórmula estrutural de Kekulé do 1,2-dibromoetano. Tá? Essa é a fórmula condensada, essa é a fórmula esquelética, que a gente apresenta tracinhos, sempre lembrando que nesta representação o carbono é representado aqui por esse vértice, e nesse caso nós não precisamos representar os hidrogênios, mas fica subentendido que eles estão aí porque esse carbono é tetravalente. Okay? Podemos representar também fórmula em perspectiva. Tá? Nesta representação, nós estamos assumindo 2 planos diferentes. Tá bom? Vamos ver aqui. É mais ou menos o olhar nesta direção. Tá? Quando nós desenhamos uma molécula em perspectiva, nós tomamos 2 ligações aqui no carbono num plano. Tá? Por exemplo, este plano aqui. E os 2 outros substituintes estariam fora do plano. Um substituinte representado com cunha cheia, saindo do plano, e o outro substituindo com cunha tracejada, entrando no plano. Certo? Essa é a fórmula em perspectiva. Tá? Esse desenho é mais ou menos esse, no modelo tridimensional. Tá? Aqui está no plano os 2 bromos, ó, isso é um plano. Os 2 substituintes estão fora do plano. Um está saindo do plano, isso aqui representa a cunha cheia, e esse outro representa a cunha tracejada, estaria entrando no plano. Okay?
Vamos a um outro exemplo, que é o metanol, também conhecido como álcool metílico. É um composto químico com forma molecular CH3OH, é um líquido inflamável muito tóxico, possui chama invisível e tem uma temperatura de difusão de menos 98 graus. Okay? Aqui também a gente tem a fórmula molecular CH4O, tá? Essa é a fórmula estrutural. Esse aqui é o modelo de palito, ou vara e bola, né? Isso aqui é o desenho em perspectiva. Veja, o desenho em perspectiva, duas ligações se representam no mesmo plano, aqui da tela, né? Ou da lousa, e as outras duas são fora do plano. Uma saindo, né? Você está aqui com cunha cheia, que é esse hidrogênio aqui, e o outro hidrogênio saindo, entrando no plano, que é cunha tracejada, esse segundo hidrogênio. Aqui tem uma outra maneira diferente de representar, que chama preenchido, ou esfera de Van der Waals, ou calota, e essa seria a fórmula estrutural condensada para o metanol. Okay? Aqui nós temos a projeção de Newman. A gente viu que numa projeção de Newman, nós desenhamos um círculo, tá? O carbono da frente, vamos chamar esse aqui de carbono 1, e lá atrás tem o carbono 2. O carbono da frente a gente representa com pontinho. Tá? Para essa molécula aqui nós temos o bromo e os dois hidrogênios, né? Que são esses dois hidrogênios aqui da frente, este e este. Eles estão saindo do plano. E lá atrás nós não enxergamos o carbono 2, nós representamos pelo círculo. Temos o bromo, o hidrogênio aqui, que está também saindo deste plano, e o segundo hidrogênio. Essa seria a projeção de Newman para a molécula. E aqui a gente tem ela em 3D. Tá? Essa mesma molécula aqui pode ser desenhada em cavalete. Tá? Veja que cavalete é só um ângulo diferente, é a forma como você olha para a molécula. Na projeção de Newman, você tem um olhar aqui ao longo desse eixo carbono-carbono. Então você só enxerga só o carbono da frente. Tá certo? É um ângulo frontal. Você olha frontalmente para a molécula. Aqui não, a gente tem, né, olha mais ou menos aqui com um ângulo de 60 graus. A gente pode estar enxergando o modelo também por cima. E aqui a gente vê todos os substituintes, inclusive os dois carbonos. Tá? Então, veja, aqui na projeção de Newman, os dois grupos, né, os dois substituintes de bromo estão a 180 graus, estão antiperiplonal, o mais distante possível. Tá? Aqui também, nesta projeção de Newman. É a mesma molécula, a mesma conformação, estou olhando apenas em uma outra projeção, que a gente chama de cavalete. Tá? Essa aqui é a projeção de Newman e esse aqui é a projeção de cavalete. Ok? Então, veja, eu posso, em torno da ligação sigma, né, carbono-carbono, você pode imaginar aqui um giro, porque a molécula está em constante movimento, você tem um giro em torno dessa ligação. Tá? Então, neste giro, eu deixei os dois grupos mais volumosos, dois átomos de bromo aqui, a 60 graus. Então, eles estão aqui com um ângulo diedro de 60 graus. Posso fazer um novo giro em torno da ligação sigma e deixar esses dois substituindo a 120 graus. Eles estão a 120 graus. Tá? Nesta conformação, os dois substituintes estão a 60 graus, eles estão mais distantes. Aqui você tem uma conformação eclipsada, em que os substituintes estão a 0 graus, eles estão todos paralelos, estão aqui por trás. É como se você não consegue enxergar os substituintes que estão ligados
ao carbono 2. Eles estão por trás, estão paralelos. Nesse caso, a gente chama de conformação eclipsada. Essa é eclipsada. Tá? Só que é uma conformação eclipsada de menor energia do que nessa situação, que também é eclipsada. Neste caso, tem os dois grupos mais volumosos eclipsados, paralelos. Ou seja, o ângulo aqui é 0 graus. Certo? Então, essa seria a ordem de energia. Certo? Alternada ou estrela. Aqui também seria uma alternada, só que os dois substituintes estão a 60 graus. Aqui está eclipsado. Todos os substituintes estão eclipsados, ó. Só que existe uma tensão menor entre hidrogênio e bromo do que entre bromo e bromo, certo? Então a gente pode também transformar todas elas aqui em cavalete, tá? Essa situação cavalete para a situação em que os dois átomos estão a 180 graus, ou seja, antiperiplanar. Aqui estão a 60 graus, tá? Neste caso estão a 120 graus, só transformando. E aqui eles estão paralelos, né? Ou seja, estão um atrás do outro, um substituindo atrás do outro, estão a 0 graus. Okay? Então, nessa projeção de cavalete, aqui também nós temos a mesma ordem de energia. Okay? Agora, para transformar Newman para cavalete, de Newman para cavalete, de cavalete para Fischer, a gente tem que tomar um certo cuidado. Tá? Todos os substituintes devem estar eclipsados para transformar de cavalete para Fischer. Veja, essa é a projeção de Newman, estrela ou alternados. Eu vou fazer um giro em torno da ligação carbono-carbono, tá? E aí e deixar os substituintes eclipsados, tá? Então, neste caso aqui, eu saio de Newman para cavalete, tá? É a mesma molécula, apenas em projeção diferente. Agora, eu vou deixar todos os substituintes eclipsados. Então, nós temos um giro aqui em torno dessa ligação sigma, tá? Veja que eu mantive o carbono de trás com a mesma posição de substituinte e girei de tal forma que todos os substituintes fiquem paralelos, ou seja, a 0 graus. Todos estão eclipsados. Somente nessa situação é que eu devo transformar para Fischer. Na projeção de Fischer, lembre-se que nós temos grupos na horizontal e na vertical. Tá? Quem está na horizontal está saindo do plano, a gente representaria com cunha cheia. Tá? E quem está na vertical está entrando no plano. Tá? Então, os hidrogênios aqui, todos eles estão saindo do plano, tá? E os dois bromos estão entrando no plano. Tá? Entrando no plano, eles estariam, né, com ligações tracejadas, tá? Cunhas tracejadas. Okay? Veja, cavalete para Fischer, todos os substituintes devem estar eclipsados. Então, esses substituintes não eclipsados, né, eles estão aqui antiperiplanar ou alternados. Né? Eu tenho que fazer um giro aqui em torno da ligação carbono-carbono. Agora nós temos todos os substituintes eclipsados, né, paralelos entre si. E agora nós estamos na projeção de Fischer. Na projeção de Fischer, substituintes na horizontal apontando para fora do plano e substituintes na vertical entrando no plano. Okay? Lembrando aqui que o ângulo diedro diz do ângulo formado pelo encontro de dois planos, né? Como estou mostrando aqui desse plano alfa e plano beta. Em geometria, diedro, ângulo diedro, o ângulo diédrico é uma expansão do conceito de ângulo a um espaço tridimensional. Okay?
é definido como espaço entre dois semiplanos, não contidos no mesmo plano com a origem numa aresta comum. Certo? Aqui o ângulo diedro entre esses dois substituintes etil, tá? Aqui essa molécula seria o hexano, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, um carbono, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu estou assumindo o carbono 3 e 4, né? Esse carbono 3 e 4 na projeção de Miller. Tá? O carbono 3 está aqui na frente, carbono 4 eu não vejo, está lá atrás. Então veja, ligado ao carbono 3 eu tenho dois substituintes, né, hidrogênios, e tenho um grupo etil. Tá? Então, um grupo etil e dois hidrogênios. Ligado ao carbono 4, também nós temos um substituinte etil, tá aqui, e dois hidrogênios. Tá? Então, nesta conformação, os dois grupos mais volumosos estão a 180 graus. Nessa situação, o ângulo diedro é 60 graus. Os dois substituintes aqui estão a 60 graus. Essa situação aqui é de menor energia, é mais estável, né? Essa tem menor energia, é mais estável, em comparação com essa, né? Que tem os dois grupos etil mais próximos, né? Espacialmente. Então aqui a gente tem um impedimento estérico. Okay? Novamente, o ângulo entre os substituintes mais volumosos é chamado de ângulo diedro. E o principal parâmetro da análise conformacional. Tá? Aqui estão a antiperiplanar, a 180 graus. A gente chama de situação antiperiplanar, é alternada. Aqui eles estão eclipsados, né? E a 120 graus. Aqui é anticlinal, ou eclipsada. Nessa situação aqui, os dois grupos mais volumosos estão a 60 graus. É sinclinal ou alternada. Tá? Percebe que é alternada aqui, aqui também é alternada. E aqui eu tenho os dois grupos mais volumosos eclipsados. Né? O ângulo diedro aqui é 0 graus. Okay? Nesse caso, a gente chama de simperiplanar ou eclipsado. Okay? Então, vamos aqui para este exemplo. Okay? Veja que nessa situação aqui, nós temos uma molécula eclipsada, tá? Os dois substituintes mais volumosos estão eclipsados. E eu posso girar essa molécula aqui, ó, e agora estamos olhando como se fosse uma conformação de Newman, em que todos os substituintes estão paralelos entre si. E eu estou olhando frontalmente, tá? Tudo aqui deste carbono. Eu não vejo o carbono que está lá atrás. Tá? Eu posso também fazer um giro, ó, e agora está olhando para uma situação em fiche, tá? Em que os substituintes que estão na horizontal estão apontando para fora do plano e os substituintes que estão na vertical estão entrando no plano. Ok? Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Tá? Na próxima aula a gente vai estudar e aprofundar melhor a parte de estereoquímica, para a simetria das moléculas, geometria, análise configuracional, configuração RS e também a enantiômero, diastereisômeros, explicar qual a importância disso, tá bom? Vamos aprofundar isso na próxima aula. Então, um abraço e até mais.